Boa noite a todos. Então, hoje nós temos a Simone como palestrante. Ela vai nos trazer o capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis. Boa noite a todos. Agradecendo primeiramente a Deus e depois aos trabalhadores da casa pela oportunidade, da gente poder trazer a mensagem de Jesus, principalmente nestes dias em que nós estamos passando por algumas dificuldades. O capítulo, então, como o Jorge falou, 27 do Evangelho de Jesus, Pedi e obtereis. Esse capítulo, ele vem abranger vários itens que vão falar sobre a prece, sobre como nós devemos orar, como nós devemos dar, qual a importância que nós devemos dar à prece. Também vai falar sobre a prece pelos mortos e pelos espíritos sofredores. E por último, vai nos ensinar também a felicidade que a prece vem nos proporcionar. Todos os dias, quando nós rezamos, quando nós fazemos as nossas orações, muito naturalmente nós mais pedimos do que agradecemos. Ou seja, nós pedimos sempre a Deus aquela ajudinha de que tanto nós precisamos. Mas será que tudo aquilo que nós pedimos, nós conseguimos obter? Será que a gente é sempre atendido naquilo que a gente pede ao Criador? Então nós podemos imaginar que Deus esteja sentado em uma sala com os seus auxiliares, espíritos muito mais evoluídos que nós, recebendo a cada momento, a cada instante, os pedidos de milhões e milhões de encarnados e também de desencarnados. Tá, mas espera aí, os desencarnados também vão pedir alguma coisa? Sim, eles vão pedir por eles a ajuda de que eles precisam, eles vão pedir por seus familiares, muitas vezes para que possam visitar seus entes queridos, porque nós já sabemos e entendemos que nada acontece sem a permissão de Deus, a não ser as nossas próprias escolhas, aquilo que nós escolhemos através do que Deus nos deu, o livre-arbítrio. O que nós escolhemos é por nossa conta, a responsabilidade é nossa. Então, se nós pensarmos assim, será que tudo que nós pedimos é bom para nós? Será que nós sempre fazemos as escolhas certas na nossa vida? Será que quando nós pedimos alguma coisa, nós elevamos o nosso pensamento a Deus e pensamos se de repente vai trazer algum benefício ou algum prejuízo a mim mesmo ou até mesmo para o terceiro? Nós temos o hábito de pedir e de se acomodar diante do nosso pedido, esperando que um milagre nos aconteça. E ainda nós ficamos na torcida para que esse milagre aconteça o mais rápido possível, como se fosse eu pedir agora e num piscar de olhos aconteceu. O meu problema já está resolvido. Porque, afinal de contas, nós precisamos urgentemente que Deus nos ouça.
que Ele faça o milagre acontecer na nossa vida, porque Ele é o nosso Pai. E um bom pai jamais negará ajuda a qualquer um de seus filhos. Será que é dessa forma que acontece? E aí, infelizmente, quando nós percebemos que o nosso pedido não foi ouvido, que nós achamos que Deus não ouviu a nossa rogativa e que o milagre não aconteceu, não vai acontecer na nossa vida, nós nos voltamos contra o Pai. Nós gritamos, nós blasfemamos muitas vezes contra Ele. E algumas pessoas às vezes chegam a dizer até mesmo que Deus não existe, porque Ele não está dando o socorro que eu preciso no momento em que eu preciso. Mas se Deus não existisse, como que nós existiríamos então? Vocês já pararam para pensar que mesmo que a gente se revolte contra Deus, mesmo que a gente blasfeme contra Ele, quantas vezes nós chamamos Deus por dia? Quantas vezes nós pronunciamos o santo nome de Deus em vão? Por exemplo, ai meu Deus do céu, me ajude. Meu Deus do céu, eu não sei mais o que fazer. Só Deus para me ajudar no caminho correto. Só Deus pode me ajudar neste momento de sofrimento. Porque nós também só lembramos de pedir algo a Deus nas horas difíceis. Geralmente, se tudo está indo bem na nossa vida, às vezes é difícil até a gente agradecer. Mas por qualquer coisa que se apresente diferente, aí a gente roga a Ele que nos ouça. Não vamos nos esquecer que, na verdade, Deus nunca nos abandona. Como um bom Pai amoroso e misericordioso, Ele está sempre conosco. Só que nós não conseguimos sentir ou perceber a sua presença, os seus sinais, porque nós estamos todos os dias correndo contra o tempo. Agora, nesses momentos, como no Rio Grande está já uma enchente feia, o pessoal está sofrendo bastante, a gente começa a pensar tanta coisa que foi acontecendo desde a Covid, de uns anos para cá, e a gente se pega às vezes imaginando que nosso ano está passando tão rápido, o tempo está passando tão ligeiro. Mas será que é o tempo que está passando ligeiro ou nós estamos correndo contra o tempo? Nós não nos damos conta que nós deixamos de fazer tantas coisas todos os dias, como por exemplo tirar um minutinho do nosso tempo para falar com Deus, para buscar a conexão com Ele, para ter aquela conversa sincera com o Pai, para que a gente não possa só pedir ou repetir aquilo que sai só da nossa boca para fora, repetir aquilo que o nosso coração não está sentindo. Analisando, então, nós devemos nos perguntar, quando nós formos orar a Deus, qual é o proveito do meu pedido, daquilo que eu estou rogando a Ele? Emmanuel nos diz que entre a rogativa e a concessão está o proveito. O que isso significa? Nós rogamos a Deus, nós pedimos a Ele, e a concessão é o ato dele ceder, dele permitir aquilo que nós estamos pedindo. Será que o pedido que eu estou fazendo a Deus, ele vai ajudar no meu crescimento espiritual ou na minha evolução?
Sim, porque os pedidos a Deus são bem variados. Por exemplo, oh meu Deus, como eu gostaria de ser rico, porque de pobre eu já cansei. Às vezes tem pessoas que, me ajuda, me dá uma luz do que eu devo fazer, porque pobre não dá mais. Ou senão algumas pessoas ainda dizem, na próxima encarnação eu vou pedir para vir rico. Garanto que muitos de vocês já ouviram as pessoas falarem essas frases. Mas será que o que eu estou fazendo aqui e agora na minha vida, eu estou buscando aprender alguma coisa? Será que eu estou buscando evoluir para eu poder, talvez, ter uma transformação na minha vida? Ou se não, meu Deus, por favor me ajude, porque eu não quero ficar para tia. Me ajuda a encontrar alguém. Mas será que eu estou me socializando bem com as pessoas? Porque muitos, às vezes, ficam com a cara fechada, amarrada. Não gostam nem sequer de dar um sorriso que faz bem, que mexe com os músculos da face e nos deixa mais leves. Ou então, eu vou jogar na trimania, porque eu tive um sonho essa noite, eu fiz um pedido para Deus e olha, eu estou tendo umas intuições aí que dessa vez Ele vai me ajudar. Eu pedi para fazer um jogo e que Deus me ajudasse a ganhar, mas eu estou necessitando daquilo. Não teve o exemplo do homem em Mafra, por um tratamento de saúde, ele pediu a conta do serviço, era um bom trabalhador. O empregador dele disse, olha, é uma pena, mas você vai cuidar da tua saúde e a hora que você melhorar e quiser voltar, a gente vai estar te esperando. Ele jogou e ganhou. Vai pagar o tratamento de saúde dele. Às vezes eu deixo de olhar para o lado e de ver que aquilo que eu estou pedindo, aquela pessoa que está necessitando realmente não está pedindo. Ou ela está pedindo de uma outra forma. Ó Senhor, eu me encontro agora debilitado. Me ajuda, por favor, a adquirir forças para que eu possa lutar, para que eu possa fazer o meu tratamento e ficar bem. Algumas pessoas, é triste falar, mas elas chegam até a pedir a Deus em desfavor daquelas pessoas que ela não gosta, dos seus desafetos. Quando na verdade deveria ser o contrário, porque no Evangelho diz orar por aqueles que te odeiam, que te perseguem ou que te caluniam. E nós não vamos esquecer que o bem que nós desejamos nos volta em forma de bem, assim como o mal. A semeadura, ela é livre, mas a semeadura é livre, mas a colheita não. A colheita é obrigatória. Então, tudo aquilo que eu semear, eu vou ter que colher. Jesus usava algumas expressões: buscai e achareis, batei e se vos abrirá, pedi e obtereis. Jesus passou aqui há tantos anos atrás, muitos e muitos anos, mas com a sua simplicidade, a pureza do seu espírito, essas frases que ele nos deixou, esses ensinamentos, eles conseguem impactar nós nos dias de hoje. O buscai é a gente buscar a Deus, e achar é encontrar nele o consolo e a orientação de que nós necessitamos. Batei significa perseverar na fé, na comunicação com o Criador, para que Ele possa adentrar no nosso coração, na nossa mente. Pedir e obtereis significa alinhar os nossos pedidos com a sua vontade, compreendendo que o seu amor e a sua sabedoria
vai nos trazer aquilo que for de melhor para cada um de nós. Na questão 659 do Livro dos Espíritos, traz a seguinte pergunta: qual o caráter geral da prece? E a resposta: a prece é um ato de adoração. Fazer preces a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em real comunicação com ele. E pela prece nós podemos fazer 3 coisas: louvar, pedir e também agradecer. Tem um trecho da parábola do fariseu e do publicano que diz o seguinte: e disse também estas palavras a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e assim desprezavam os outros. 2 homens subiam ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Senhor, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimos de tudo aquilo que possuo. O publicano, porém, estando também em pé, mas mais de longe, não queria nem levantar os seus olhos aos céus. De cabeça baixa, mais afastado, com a mão no peito, ele batia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A qualidade da prece dessa do fariseu e do publicano nos mostra que nós não devemos orar, que nós devemos orar como os publicanos e não como os fariseus, se exaltando. O publicano estava mais atrás, de cabeça baixa, envergonhado, porque sabia que ele era errante e que Deus entende das nossas misérias e das nossas imperfeições. Ele já sabe tudo o que se passa. Então, portanto, orar é sentir a presença de Deus e de Jesus em nós. Com simples palavras. Nós não viemos aqui neste mundo a passeio. Nós viemos aqui para aprender. Nós vamos passar por expiações para nos redimirmos dos nossos erros do passado. E as provas que nós enfrentamos aqui são para alavancar o nosso processo de evolução. As provas e expiações, na maioria das vezes, elas se apresentam a nós em forma de dor, para que nós possamos moldar o nosso espírito. O Criador conhece todas as nossas necessidades. Ele, melhor do que ninguém, sabe o que é bom para nós. Então, quando nós formos orar, que nós fizermos a nossa oração, que nós possamos entrar em ação realmente, que nós possamos estar com a nossa mente aberta e o nosso coração limpo, sem mágoa, sem rancor, para que a nossa rogativa seja ouvida por Deus. Os benfeitores espirituais, eles também estão sempre nos proporcionando ajuda e inspiração. Certa vez, um amigo de Chico Xavier solicitou a ele alguns esclarecimentos sobre o pedir e obtereis. E Chico, de maneira didática, como sempre, se expressou da seguinte forma:
A prece é como uma pessoa que necessita de dinheiro e recorre ao banco. Se ele tiver fundos, ele sacará o dinheiro na hora. E se não tiver, ele procurará o gerente. Se ele tiver crédito, obterá um empréstimo, mas ele ficará obrigado a devolver o dinheiro ao banco. Se não tiver crédito, o empréstimo lhe será negado. Da mesma forma funciona com a prece. Se nós formos merecedores, nós vamos receber o auxílio do alto. E também Deus vai analisar a conveniência do nosso pedido. Se o socorro que nós tanto necessitamos não for pertinente, não for importante, nós não seremos atendidos. Nós não temos, por estarmos nesse mundo de provas e expiações, nós não temos muitas vezes a capacidade de identificar o que é melhor para nós. Como Jesus disse, nada está encoberto que não seja descoberto, nem oculto que não seja revelado. Tudo que no escuro disser, na luz será ouvido. Tudo que falar aos ouvidos, no telhado será pregoado. A oração sempre foi um ponto central na vida de Jesus e também ao ensino dos seus discípulos e das multidões que seguiam a ele. No Sermão da Montanha, quando estavam todos reunidos, Pedro aproximou-se de Jesus e lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus, sorrindo, disse: Quando quiserem orar, entrem no quarto, fechem a porta e falem com o Pai, ali em segredo. Não façam uso de vãs repetições. Muitos pensam que quanto mais falarem, mais serão ouvidos. Não façam como eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam, mas Ele vê em segredo, para então lhes recompensar em público. Outro apóstolo se aproxima de Jesus e diz: Senhor, que devemos pedir? Como devemos orar? Jesus então lhes ensinou a oração mais simples e mais sublime, a oração do Pai Nosso. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos. Eu vou fazer a oração do Pai Nosso, que vocês se concentrassem nas palavras, porque, como falado antes na oração, nós podemos louvar, pedir e agradecer. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Estamos louvando a Deus. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade. Estamos pedindo que a vontade dele se faça nas nossas vidas, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão, o alimento da vida de que tanto nós necessitamos. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Estamos pedindo para Deus o perdão, dizendo que em troca perdoaremos as ofensas que os outros tenham nos feito. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo o mal. Não nos deixe, Senhor, cair nas tentações, nas paixões do mundo, e nos cerca de todo o bem quanto for possível, porque só teu
é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja. Estamos finalizando com a gratidão a Deus, dizendo a Ele que nós temos vontade de mudar na nossa vida, de sermos pessoas melhores. Na oração, nós também não devemos de lembrar de pedir só por nós. Nós podemos pedir também por aqueles que já se foram e pelos espíritos sofredores. Porque como nós sabemos, a morte é somente para esse corpo físico. O espírito rebrilha novamente e volta à sua verdadeira morada, ao lar espiritual. Nós fazemos um planejamento antes de nós nascermos, de nós retornarmos aqui. Então, com o dia e a hora marcada que nós vamos chegar novamente e o dia e a hora marcada que nós iremos embora. Então, quando o espírito retorna para a sua verdadeira vida, é para ajustar os débitos, para reparar as falhas, para progredir e para conseguir subir mais um degrau da evolução. Por isso que a oração para aqueles que já se foram, por aqueles que estão em sofrimento, também tem uma enorme validade. Pedir para que eles possam ser socorridos, para que possam ter paciência, fé e compreensão do novo estado em que se encontram. Por mais que a gente estude esta doutrina e entenda que a morte é só do corpo físico, não é fácil para ninguém ao desencarnar. Porque agora nós estamos em contato, nós podemos falar com as pessoas. Quando a gente desencarna, até o espírito entender a sua nova condição, muitos tentam falar com os entes queridos sem entender o que aconteceu e acham que são desprezados, quando na verdade eles não entenderam ainda o que aconteceu. Para que eles possam também se sentir mais aliviados e principalmente para que eles possam sentir que nós não esquecemos deles e que um dia nós nos reencontraremos novamente. Então, para Deus, o importante é que a gente ore conforme aquilo que nós entendemos e que nós buscamos. Que as nossas palavras, elas sejam as mais simples e sinceras possíveis. Então, isso significa que eu não posso fazer uma oração pronta? Nossa, tem tanta oração linda. A prece de Cáritas, a oração ao Dr. Bezerra de Menezes, a oração ao Anjo Ismael. São orações lindas. Mas quando eu for fazer esta que já está pronta, que eu possa, em silêncio, ler cada palavra e sentir no meu coração aquilo que eu estou recebendo de Deus. Compreender e sentir, quando a gente compreende o valor que a prece, que a oração nos traz, significa que o nosso pensamento ele entra em acordo e engloba todas as nossas ideias, as nossas emoções, todos os nossos sentimentos. Quando o nosso pensamento está alinhado com as leis de Deus, ele se torna edificante, ou seja, ele vai nos esclarecer e nos instruir sobre o que nós devemos fazer. E vai nos proporcionar principalmente harmonia e felicidade. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir o filme Quarto de Guerra, ele conta a história de uma corretora de imóveis casada e com uma filha. Ela já havia percebido que o seu casamento não ia bem, até ela sair para avaliar uma casa e conhecer a Dona Clara.
uma simpática senhora com vários anos já de vida e muito boa. Ao adentrar na casa, Elizabeth, a corretora, ficou surpreendida com uma parede que Dona Clara dizia para ela ser a parede das memórias, uma parede inteira com fotos e um quadro no meio que estava escrito Orações Respondidas. Dona Clara disse que quando as coisas ficavam difíceis e não estavam indo bem, ela olhava para aquela parede e se lembrava de que Deus estava no controle, e isso a encorajava. Elizabeth, então, sem querer, disse: eu preciso disso realmente. Dona Clara, então, sentiu naquele momento como um sinal de Deus que precisava ajudá-la. Perguntou a ela sobre a sua família, depois sobre a sua religião, e independente da resposta, ela perguntou se ela orava e se a sua oração era quente ou fria. E Elizabeth então respondeu, como a maioria de nós às vezes: eu acredito em Deus, mas eu tenho a agenda tão cheia que eu não tenho tempo para orar. Eu quase não tenho tempo nem para ir à missa. Então Dona Clara levou ela ao seu cômodo preferido da casa, o quarto de guerra. Lá, todos os dias ela se recolhia e ela escrevia uma estratégia para cada dia da sua vida, para cada momento que ela tivesse de dificuldade ou de alegria, para pedir e para agradecer. E aí Deus mostrou a ela que ela não precisava suportar tudo sozinha, que Deus ajudaria ela. Então ela entendeu que ela precisava se esforçar mais nas suas orações. Mas se esforçar como? Falar com Deus com sinceridade. E assim, Deus lhe mostrou como ganhar uma guerra com as armas corretas. Quando ela conversou com Elizabeth, a primeira coisa que ela fez foi reclamar do marido. Depois reclamar dos afazeres da casa. Colocou o defeito em tudo. Então Dona Clara pediu para que ela enxergasse que o julgamento cabe apenas a Deus e que para nós alcançarmos a vitória, nós precisamos confiar nele, porque com certeza ele julga e é o nosso melhor advogado. Elizabeth então resolveu arrumar um cantinho da sua casa, onde começou todos os dias a conversar com Deus, pedindo, em primeiro lugar, que ele a perdoasse por ter esquecido que ele existia. Pediu depois para que ele tirasse toda a raiva, todos os sentimentos ruins da sua mente e do seu coração. E pediu então para que ele salvasse o seu casamento e retomasse novamente a frente da sua vida, junto com as pessoas que a cercavam e que ela amava. Assim ela aprendeu a orar todos os dias, a lutar, a fazer mudanças na sua vida e principalmente a entregar nas mãos de Deus e confiar nele. Quando o marido dela estranhou a sua mudança, então entrou no seu quarto e percebeu tudo que ela escrevia e as orações que ela fazia para ele, ele então se emocionou e pediu perdão a Deus, porque ele viu a necessidade de precisar mudar também. E ele entendeu que não havia uma dor tão grande do que negar a própria verdade da existência de Deus, e que ele está pronto a nos ajudar a qualquer momento, desde que nós também façamos a nossa parte.
Vamos começar hoje a orar 5, 10 minutos, que de começo vão parecer uma eternidade, porque às vezes a gente nem se concentra direito e chega às vezes até a dormir enquanto está orando, né? Mas vamos começar a entrar em sintonia com o Pai, sentir a felicidade que a prece vai nos proporcionar e que Deus vai nos ajudar a qualquer momento, que nenhum de nós fica desamparado. E aí, quando nós nos dermos conta, nós já não conseguiremos mais deixar de orar. E vamos entender o real valor e motivo do pedir e obtereis. Numa oração simples, nós podemos dizer: Senhor, hoje eu quero lhe agradecer. Quero lhe agradecer pela minha vida, pela minha saúde, pelo ar que eu respiro. Quero lhe agradecer por todas as oportunidades que me dá e também pedir que eu tenha serenidade e paciência para as adversidades que surgirem. Esteja comigo, Senhor, e com todos aqueles que estão ao meu redor. Amém. Eu agradeço, espero que as reflexões tenham ajudado e tocado no coração de cada um de nós, porque eu também já rezei, já dormi muitas vezes, eu rezei o Pai Nosso, terminei na Ave Maria, né? Mas eu espero que tenha ajudado as reflexões da noite com as palavras e os ensinamentos do Mestre Jesus. Que Deus abençoe a todos.